Fala galera, sabe aquela frustração de se conversar com um chatbot que não lembra nada de você? Tipo, imagine que você goste de churrascaria e ele te recomenda comida vegetariana. Hoje eu vou abordar num vídeo como nós podemos entender e construir memórias utilizando o LangGraph para que nós possamos construir chatbots inteligentes. Hoje eu vou falar para vocês sobre dois tipos de memória. Aquela memória de longo prazo, onde você vai conseguir registrar num banco de dados aquelas memórias episódicas, aquelas memórias semânticas, ou seja, aquelas lembranças e fatos que aconteceram na sua vida, e também aquelas memórias de curto prazo, que se trata do histórico da nossa conversa. Então pegue seu café e venha aqui comigo entender essa parada que vai te fazer mudar o jeito que você constrói os seus chatbots. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal e eu gostaria de falar que o vídeo de hoje ficou muito grande, então eu estarei dividindo em duas partes. Hoje eu vou te apresentar um pouco da teoria, aquele jeito, mostrando no nosso board, desenhando como que funciona cada tipo de memória e qual será o projeto que nós vamos implementar. E no segundo vídeo nós partiremos de fato para a implementação do nosso sistema utilizando Python, LangGraph, bancos vetoriais e bancos relacionais. Então vamos começar a nossa teoria. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou te apresentar de forma rápida o que é que nós vamos implementar no vídeo de hoje e também um pouco dos conceitos, para que você possa entender depois lá no código como cada componente vai funcionar, como cada componente atua dentro da nossa arquitetura. Então vamos passar um pouquinho agora para os agentes com memórias de longo prazo e criação de persistência do nosso grafo, ou seja, vamos utilizar a persistência para uma memória de curto prazo das nossas conversas com o nosso chatbot. Então, para a gente começar, pessoal, eu gostaria de trazer novamente um pouco da teoria do LangGraph e também um pouquinho mais da teoria dos agentes React. A arquitetura do LangGraph ele é composto por alguns elementos principais. Se você se recorda, o LangGraph ele trabalha como base a inicialização de um state graph. O state graph ele cria a estrutura de um grafo de LangGraph. Para participar deste state graph, nós precisamos adicionar nós, arestas e também cada nó vai compartilhar um estado, sendo este estado uma classe onde cada nó do nosso sistema vai ter a função de atualizar algum parâmetro lá dentro ou até mesmo registrar informações ali dentro do nosso state. Então, este state que representa o estado do nosso grafo em tempo de execução, ele será compartilhado por cada um dos nós e os nossos nós vão registrar ou transformar a informação presente neste state. Os nós lá dentro do LangGraph, eles são responsáveis por executar a lógica de negócio. É uma função Python. E as arestas condicionam a orientação do estado dentro do nosso grafo. Ou seja, para qual caminho o nosso fluxo vai seguir dentro do nosso grafo de LangGraph. Então, todos esses componentes permitem a criação de fluxos de automação dentro do LangGraph. Dessa forma, existe uma arquitetura muito presente na arquitetura de agentes que é chamado de agente React, ou seja, o agente capaz de refletir e agir com base nesta reflexão. Como que funciona esse agente React? Nós temos dentro do nosso fluxo a criação de um nó específico composto por uma chamada a um modelo de linguagem natural, a presença de um prompt para instruir este LLM a executar alguma determinada tarefa e associado a este nó de agente temos a adição de ferramentas. Ou seja, nós entregamos ao LLM
o conhecimento de elementos que tem dentro do nosso sistema que ele pode chamar, que ele pode invocar para se obter novas informações. Então imagine, por exemplo, aqui dentro que eu tenha uma calculadora de soma de 2 números. Tendo esta calculadora da soma de 2 números, o nosso agente, conhecendo a possibilidade de chamar, invocar esta função, passando para esta funcionalidade os parâmetros adequados, o LLM vai poder chamar caso o usuário solicite a soma de 2 números. Então, o nosso agente ele reage a partir da interpretação da entrada do nosso usuário, chamando ferramentas e interagindo, portanto, com o ambiente externo da nossa solução. Então, as ferramentas podem ser ou uma determinada função, uma chamada API, a escrita de arquivos dentro do nosso sistema. Nós já gravamos vídeos sobre o agente React, presente aqui no canal, então, caso você queira se aprofundar nesta arquitetura, eu te convido a seguir para o link que está na nossa descrição. Entendido esta parte principal, vamos entrar para a criação de memórias de longo prazo. Porque quando nós criamos um chatbot, nós queremos chatbots inteligentes. Portanto, desta forma, existe uma funcionalidade utilizando o LangGraph que você pode implementar para garantir que o seu chatbot armazene lembranças, gostos e até mesmo experiências passadas do seu usuário para que ele possa utilizar dentro da conversa que ele está tendo com o nosso usuário. Então, memória de longo prazo. O que é e como funciona a memória de longo prazo? A memória de longo prazo, ela basicamente é um sistema que retém informações através de diferentes conversas, sessões, permitindo que o agente lembre-se de dados específicos do usuário ou da aplicação ao longo do tempo. Então, se você já utilizou o ChatGPT, você já observou que ele registra algumas memórias de experiências passadas que você já teve. Se você fala para ele que você gosta de macarrão, provavelmente ele vai registrar no banco de conhecimento dele a sua preferência por macarrão. Então, memórias de longo prazo é basicamente ilustrada pelo que o ChatGPT faz quando você interage com ele e comenta sobre gostos e experiências passadas. E estas informações, elas são utilizadas não apenas na conversa que você está tendo, ela pode ser utilizada em outras conversas, outras sessões, inclusive uma nova sessão limpa que você iniciou dentro do sistema. Para se construir uma memória de longo prazo, nós vamos precisar de algumas coisas. Primeiro, um modelo de embedding e um banco vetorial. Eu não vou abordar com profundidade o que é cada um desses dois componentes. Nós também já temos vídeos no canal que comentam sobre modelos de embedding no nosso curso de LangChain, que já está gratuito aqui mesmo no YouTube, e bancos vetoriais. Eu ensinei como você pode utilizar o quadrante na versão cloud e também criar o banco quadrante, que é um banco vetorial, iniciando um container dentro da sua própria máquina para você hospedar localmente. Também vou deixar no link aqui na descrição. Quais são os tipos de memórias de longo prazo? Nós temos memórias semânticas, que vai armazenar fatos e conceitos, e memórias do tipo episódica, que armazena experiências passadas do seu usuário. E as características dessa memória de longo prazo, quais são elas? Primeiro, as memórias de longo prazo, elas são compartilhadas entre diferentes conversas. Ela não se limita a apenas uma sessão iniciada ali no nosso sistema, ou seja, não se limita a apenas uma conversa, ela é compartilhada por todas as outras conversas. Inclusive se você criar uma nova conversa dentro da plataforma. Elas são organizadas em namespaces customizados. Ou seja, ela pode ser do tipo semântica ou episódica, depende qual tipo de memória que você deseja registrar. E elas podem ser recuperadas em qualquer momento. Em qualquer momento que você estiver conversando com o seu chatbot, caso ele deseja procurar alguma lembrança que possa customizar a resposta dele, ele vai fazer a chamada de busca por essas memórias, certo? E quais são os benefícios de se utilizar uma memória de longo prazo? Primeiro, personalização. Você estará adaptando a resposta do LLM
aos gostos do usuário. Continuidade, você mantém contexto entre uma conversa e outra, ou seja, você elimina aquela amnésia do chatbot quando você inicia uma nova conversa com ele. Aprendizado, então o chatbot evolui conforme o usuário vai conversando com ele, pois ele vai armazenando lembranças, gostos e fatos deste usuário. E também experiência. É muito mais legal você conversar com um chatbot que lembra algumas coisinhas de você do que com um chatbot totalmente alienado às suas experiências, alienados às suas preferências, não é mesmo? Então você melhora o sistema ali, principalmente com relação à experiência do usuário. Então isso aqui é um pouco sobre a memória de longo prazo que nós vamos abordar hoje no vídeo. Agora vamos para a memória de curto prazo. O que é e como funciona a memória de curto prazo? Ou, se você quiser buscar mais informações lá dentro da documentação do LangGraph, procurar por checkpointers. As memórias de curto prazo, ela basicamente é o sistema que rastreia a conversa em andamento, mantendo o histórico de mensagens dentro de uma única thread, dentro de uma única sessão, dentro de uma única conversa. Então, basicamente, são os balãozinhos de históricos que vão crescendo cada vez que você vai conversando com o seu chatbot. Caso você inicie uma nova conversa, todo esse histórico ele é esquecido, por isso memória de curto prazo. O que precisamos para isso? Nós precisamos de um banco relacional para armazenar as nossas informações e nós precisamos trabalhar com os checkpointers do LangGraph, ou seja, checkpointer, ela basicamente é uma camada que realiza o registro do estado a cada passo que o nosso grafo executa uma ação. Então, se o nosso chatbot conversa com o usuário e responde ele, então eu tenho o armazenamento da entrada do usuário, que é um estado do nosso grafo, e a resposta do LLM, que é o outro estado do nosso grafo. Então, a cada iteração, o checkpoint vai registrando, vai salvando o nosso estado. E de forma persistente, porque eles são registrados dentro do nosso banco relacional, beleza? Memória de curto prazo. Qual é o problema? Ela cresce conforme nós vamos conversando com o chatbot. Então imagine que você só tenha uma única conversa aberta lá no ChatGPT e vá conversando. Este histórico vai crescendo em uma ordem de grandeza imensa. Então o LLM, que tem um contexto de entrada limitado, não tem a capacidade de recordar principalmente as primeiras iterações que você teve com o chatbot. Por isso que se trata de memória de curto prazo. Normalmente a gente registra e a gente trabalha com as mensagens mais recentes que conversamos com o nosso chatbot. Por isso que a gente trata que a memória de curto prazo ela é utilizada para servir de histórico do nosso chat e a memória de longo prazo para servir de registros de lembranças, preferências do usuário. As memórias de curto prazo necessitam de gerenciamento de mensagens para controle do limite de tokens de entrada do nosso sistema. Por isso, nós precisamos trabalhar ou com uma sumarização quando a gente atinge um limite de mensagens de histórico, ou a gente pode simplesmente cortar o histórico e esquecer as primeiras iterações que nós tivemos com o usuário. Lembrando, se a gente mantém resumo de resumo, normalmente a gente tem um resumo muito fraco de informação. Então, é necessário que você tenha uma gestão de como você vai trabalhar com esse histórico. Vamos seguir para as características das memórias de curto prazo. Primeiro, o escopo limitado de uma thread ou conversa. Então, memória de curto prazo se limita a uma instância de uma conversa, uma thread, como a gente fala dentro do LangGraph. A memória de curto prazo ela é gerenciada por parte do estado do agente, ou seja, quando a gente inicializa o nosso chatbot, normalmente a gente manda dentro do estado um parâmetro chamado mensagens, que vai acumulando diversas iterações, usuário e inteligência artificial, para registrar os diferentes tipos de mensagens, ou seja, uma mensagem humana ou uma mensagem de IA, criando ali uma estrutura de conversação. A memória de curto prazo, elas são registradas, persistidas em um banco relacional utilizando checkpoints, ou seja, cada iteração dentro do nosso grafo é registrada através de um checkpoint, com um ID único, para que esses checkpoints possam ir registrando o histórico
do que está acontecendo dentro do nosso fluxo de LangGraph. Para que nós possamos retomar a qualquer momento, nós temos esses checkpoints. E, portanto, temos que a cada passo de execução do nosso sistema, ou seja, do nosso chatbot, os checkpoints, ou seja, a memória, ela é sempre atualizada. Por isso que a memória de curto prazo, ela atinge limites altos, muito rápidos, no quantitativo de mensagem que a gente tem ali dentro e vai armazenando, tá? Mas não imagine que ela seja ruim, ela é extremamente importante para a gente conseguir criar uma conversação entre a nossa IA e o nosso usuário. Quais são os benefícios? Primeiro, contexto completo. O nosso chatbot não tem apenas lembranças. A memória de curto prazo garante que a gente tenha um acesso total àquela conversa que está acontecendo naquele momento. Continuidade. Retoma-se então, através de memórias de curto prazo, conversas que antes foram interrompidas. Então imagine que eu conversei com o meu chatbot, saí da plataforma, voltei na plataforma e retomei para aquela mesma conversa. Então eu consigo recuperar aquilo que eu já tinha interrompido no meu sistema, ou seja, o usuário pode retomar naquela conversa que ele estava tendo, porque o histórico é mantido, é persistido dentro do banco. Isolamento, a gente tem a separação entre uma conversa e outra, porque uma memória de curto prazo, normalmente, ela é associada à conversa, a uma thread. Então, uma conversa é diferente de uma conversa 2. E performance. A resposta normalmente ela é sempre contextualizada e relevante, porque o meu chatbot sempre está olhando o meu histórico. Lógico, uma vez que o meu histórico pode ser interrompido devido ao limite de contexto de entrada, mas o meu chatbot sempre tem ali as conversas mais recentes. Então, a memória de curto prazo nos entrega esses tipos de benefícios. Entendido estes conceitos, eu gostaria de apresentar para vocês qual será o nosso projeto que eu vou apresentar hoje para vocês lá no nosso Python. Antes de nós continuarmos, pessoal, algumas pessoas me vieram perguntando se eu tenho algum curso mais aprofundado sobre LangChain, LangGraph. Eu estou pensando em montar. Caso você tenha interesse, eu até deixo um pedido para você deixar um comentário aí no nosso vídeo, comentando o que você gostaria de ver num curso de LangGraph mais aprofundado, o que você gostaria que eu explorasse, qual formato de curso que você gostaria de receber caso a gente vá montar um curso desse tipo. Então eu te peço ajuda. Se você tiver interesse, deixa nos comentários que eu vou fazer a leitura deles e aí depois, caso eu venha criar um curso de LangChain ou LangGraph avançado, eu disparo para vocês num próximo vídeo como que vai funcionar o nosso curso. Agora voltando, vamos para o projeto que a gente vai montar aqui neste vídeo. A gente vai montar de forma bem simples, porque eu quero que vocês aprendam de fato como trabalhar com memórias e não como construir sistemas altamente complexos, mas aprender este tipo de componente para compor o seu sistema mais complexo que será desenvolvido com certeza aí na empresa de vocês, ou até mesmo no desafio pessoal que vocês têm em querer aprender sobre o LangChain, LangGraph. Então, a gente vai montar um agente de viagem com memória, ou seja, incluindo as duas memórias, a de longo prazo e a de curto prazo, para que este agente de viagem possa nos auxiliar na criação de um itinerário, ou seja, um roteiro de viagem. E para isso, a gente vai precisar de alguns elementos. Primeiro, um banco relacional, para que todos possam executar o código que eu vou disponibilizar no GitHub, eu vou trabalhar com SQLite. Porém, você pode e deve explorar outros tipos de armazenamento, como por exemplo o Postgres. E todo este tipo de armazenamento está muito bem explicado lá dentro da documentação do LangGraph. O SQLite nos permite maior flexibilidade de criar um banco ali localmente, só para a gente conseguir interagir com o nosso sistema e aprender como se cria a memória de curto prazo e a persistência do nosso grafo. Também vamos precisar de um banco vetorial. No caso, eu estou usando o Quadrant, mas você pode utilizar qualquer banco vetorial. Já deixei no canal um vídeo de como você pode interagir tanto com o Quadrant Cloud quanto com o Quadrant, você subindo localmente na sua máquina. Então eu não vou explorar como você faz isso, mas você encontra aqui no canal e eu vou deixar na descrição o link para essas aulas. Nós vamos precisar, obviamente, do LangGraph e para isso a gente vai construir um sistema composto por um state um pouquinho mais complexo, um grafo formado por dois nós, sendo um deles um agente React, e nós vamos ter 5 tools, sendo as tools a tool de pesquisa para pesquisar na internet sobre informações de lugares.
restaurantes ou coisas semelhantes. Nós vamos ter uma ferramenta que converte o HTML de uma página para um arquivo Markdown para facilitar o LLM a acessar informações do site. Vamos ter uma tool que cria, né, adiciona em uma lista de viagens os lugares. Então eu vou te mostrar como que o nosso sistema vai gerenciar os registros de lugares que participarão do nosso itinerário que o usuário deseja montar. Nós vamos ter também o registro, né, de memória de longo prazo lá dentro do nosso banco vetorial. Então é uma tool responsável por ler a conversa, montar lembranças e registrar lá dentro do nosso banco vetorial. E nós também vamos ter uma tool que recupera as informações, recupera lembranças, recupera preferências do usuário, acessando este banco vetorial e colhendo as lembranças, os registros mais semelhantes à pergunta do usuário, para ver se eu preciso gerar um roteiro mais customizado de acordo com a preferência do usuário. Então nós temos essas 5 tools que participarão do nosso agente React. Como será o nosso state, o nosso estado? O nosso state, ele vai herdar de um agent state, que lá dentro do LangGraph, ele é composto por um parâmetro chamado messages, que é um parâmetro onde a gente armazena tipos de mensagem. Um Yuma Message, um AI Message, um Tool Message. Então, o agente React, ele trabalha usando este canal aqui, mensagens, tá bom? Então, o nosso agent viagem state, ele herda de agent state para vir, né, para a gente ganhar este canal, que é mensagens. E nós vamos criar um parâmetro opcional, né, porque não é requerido, porque o LLM ele pode só responder um olá, bom dia do usuário, sem precisar gerar nenhuma viagem, né? O parâmetro, então, trips, ou seja, viagens, que vai ser uma lista de viagens. E esta viagem é composta por alguns elementos, que é um ID de um lugar, o nome de um lugar, um endereço de um lugar, a nota do lugar e a descrição do lugar. Então, imagine que a gente queira fazer uma viagem para Londres, por exemplo. E aí a gente vai visitar, por exemplo, o Big Ben. Então, o lugar vai ser o Big Ben, o nome do lugar, o endereço, o rating, a descrição. E a partir daí, isso forma uma trip, ou seja, um pedaço do nosso itinerário, um lugar que a gente vai compor a viagem do nosso usuário. Então, trips armazena uma lista de lugares, uma lista de viagens, tá bom? Então, este estado vai ser compartilhado por todo o nosso grafo. E, se vocês observaram aqui, eu criei um nó que inicializa nosso sistema. É um nó sumarizador. Por quê? Eu quero gerenciar uma memória de curto prazo. Eu não quero que ela fique crescendo a lá eternamente. Logo, eu preciso criar um trigger que ele é ativado quando o grafo recebe 10 mensagens para gerar um sumarizador. Ou seja, eu pego as 10 mensagens, faço um resumo dessas mensagens, excluo essas mensagens e substituo o prompt de sistema por uma orientação e o resumo da conversa anterior. Então, toda vez que dá um trigger de 10 mensagens acumuladas, eu faço um resumo. O agente, ele vai seguir também um passo a passo, porque eu quero que ele pense, raciocine para poder criar um itinerário bem interessante pra gente. Então, o prompt, eu vou orientar que o nosso agente siga alguns passos. Primeiro, ele precisa consultar as memórias, as preferências do usuário, porque às vezes o usuário fala lá: ah, eu quero fazer uma viagem para a Inglaterra, só que a lembrança que tem registrada no banco é: eu viajei para Londres e não gostei, não volto nunca mais. Imagine que, hipoteticamente, o usuário tenha registrado isso. Então, o LLM não pode criar um itinerário incluindo Londres. Então, é importante que ele sempre consulte as memórias do usuário. Em sequência, eu vou pedir para ele pesquisar na web os lugares para visitar de acordo com as preferências do usuário. Por fim, eu vou registrar em trips os lugares detalhados e, depois de trips, caso o usuário tenha comentado alguma coisa que mude ou precise registrar alguma preferência daquele usuário, né, do nosso que está usando o nosso sistema, o sistema vai chamar a tool para registrar uma nova lembrança. Só que isso daqui é opcional. Ele pode ou não chamar. Convém o LLM entender que aquilo é passível de ser registrado ou não. Então, pessoal, isso aqui é a teoria do que a gente vai implementar
na segunda parte do vídeo, onde o nosso projeto, que é um agente de viagem, é um sistema de agente de viagem inteligente, vai construir um itinerário de viagem composto por vários lugares que o usuário pode visitar, incluindo o gerenciamento de memórias de curto prazo e também o registro de lembranças daquele usuário para customizar a interação que ele tem com o nosso sistema. Então vamos, espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, também deixem nos comentários ou me procurem lá no WhatsApp. Então vamos para a segunda parte do vídeo, que é a parte mais técnica, onde nós vamos implementar no Python este sistema. Cara, memória realmente é algo extraordinário, né? Imagine que você vai construir um sistema que você pode criar memórias que não fique limitado, por exemplo, a uma só conversa, e elas podem ser resgatadas em outras conversas. Imagine a experiência de um cliente quando ele usa o chatbot e ele vê que o chatbot está realmente customizado para as preferências dele. Então, no próximo vídeo, eu gostaria de apresentar tudo que eu mostrei aqui na prática. Vamos construir a arquitetura do chatbot de viagens e você vai aprender como trabalhar com as duas memórias utilizando um banco vetorial e um banco relacional. E se você não está inscrito ainda no canal, eu aproveito e peço para você se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar este vídeo com outras pessoas e eu te aguardo até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau.